Olá, aqui é o maestro Gustavo Petri. Hoje a gente está recebendo aqui na nossa conversa a primeira contrabaixista da orquestra, Beatriz França. Oi, Beatriz, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, Bia, como é que a música apareceu na tua vida? Ela apareceu na minha vida com a minha família, com a minha experiência familiar. Meu pai toca violão, a minha mãe canta, mas todos eles assim mais num ambiente afetuoso familiar da casa do que uma projeção externa. Em casa eu cresci com mais de 400 discos vinis. Então era um ambiente que tinha muito essa relação da gente escutar música, da gente tocar juntos. O meu irmão também toca violão. Então tinha essa relação bem gostosa em casa. E como é que você resolveu virar profissional? É uma coisa que eu sempre curti, que eu sempre desejei estar envolvida com a música. E aí quando eu tô naquela fase, quando tava na adolescência com 15, 16 anos, que já começam a falar e a te questionar o que você quer fazer quando for adulto, eu pensava, eu gosto de música, então vou para esse lugar. E o contrabaixo, como é que ele apareceu? Olha, o contrabaixo, ele foi, eu digo que foi meu terceiro instrumento, porque de todos, a voz humana, para mim, é o que, logo, a gente muito criança, a gente já cantarola e eu gostava muito de cantar. Participei de corais quando era criança. Depois eu aprendi o violão com meu pai e com meu irmão, no início da adolescência, e eu fazia parte do Projeto Guri, em Santos, e lá tinha os instrumentos, eu estudava violão, mas eu via que tinha orquestra, e achava aquilo o máximo e queria fazer parte daquilo também. E o contrabaixo, ele tinha uma vantagem de ele tanto fazer parte, ele tá presente na música popular quanto na música erudita, que são duas linguagens que para mim reverberam muito. Então eu falei, é esse. O contrabaixo é um instrumento, para quem não sabe, é um instrumento grave, é um instrumento que tem, né, que é a base, uma das bases da orquestra. O que te fascina nas notas graves? Quando tava entrando no início da adolescência, eu nunca me esqueço, um dia eu tava ouvindo um disco com meu pai, do Clube da Esquina 2. E ele tinha muito uma questão de mostrar pra gente os instrumentos que estavam sendo tocados no disco. E um dia ele falou assim pra mim, Beatriz, ouve isso aqui é um contrabaixo. E aquilo eu não ouvia, era um som muito grave que ficava ali tecendo a melodia e toda a harmonia, e eu não conseguia achar o som desse instrumento. E aí ele insistia, não, o contrabaixo está fazendo essa linha aqui, ouve. Então ele cantarolava a melodia. E quando eu descobri o som do contrabaixo, eu achei o máximo, um som que você tem que desvendar, procurar. Então, desde daí, eu consigo lembrar que deve ter sido o que me deu o start para me sintonizar com esse instrumento que é tão misterioso por esse timbre grave. Fala um pouquinho pra gente como é a sensação de tocar numa orquestra. Então, tocar contrabaixo, ele tem uma função de costurar dentro da música e de preencher os sons. E quando ele faz essa costura sonora e que todo o conjunto ali fica integrado, é uma sensação tão assim arrepiante e de sintonia que isso assim me emociona muito. E então tocar numa orquestra tem isso de que quando todo grupo, quando as pessoas estão ali presentes, focadas e integradas, é um resultado que para mim é grandioso e que me conquista até hoje, enfim, que me fez querer estar trabalhando com isso.
Você estudou sempre aqui em Santos? Ou você saiu? Como é que foi a tua trajetória de estudo? O estudo, quando eu comecei a estudar música, foi em Santos. Comecei no Projeto Guri, então comecei lá com violão. Depois eu fui pro contrabaixo. Depois, também na Baixada Santista, em Cubatão, tem a Escola de Música Municipal. Tinha um projeto musical também de cordas orquestrais, de banda sinfônica, e lá eu fui estudar contrabaixo, continuei. Então eu fui para São Paulo, estudei na antiga ULM, que de hoje em dia é a EMESP, que é a Escola de Música do Estado. Fiz festivais de música como estudantes, que um deles que é bem conhecido, que a nossa orquestra toca de hoje em dia, que é o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Então daí começam meus estudos e o meu desenvolvimento com o estudo com contrabaixo. E agora você falou de música popular, você toca contrabaixo elétrico também ou só o contrabaixo acústico? Você tem algum grupo que você participa? Você faz alguma coisa nesse sentido? Eu flerto com baixo elétrico, eu tenho um na minha casa, mas ainda me coloco muito ainda como um hobby, como ainda uma descoberta, um momento de lazer do que uma direção profissional. Ainda não abri isso como uma direção profissional, então atualmente eu não trabalho com contrabaixo, com contrabaixo elétrico. Mas você já tocou em algum grupo? Você já fez algum show, alguma coisa ou não, Bia? Há uns anos atrás com a Orquestra Jovem de Guarulhos, e eles precisavam de baixista elétrico. Então, no naipe, quase todos os baixistas do naipe de contrabaixo acústico tocavam elétrico. E naquele repertório que era popular, então a gente se revezou e praticamente todos do naipe tocaram baixo elétrico, eu fui uma delas. Já fiz trabalho também de circuitos Sescs, de viajar com um grupo de música popular, então a gente viajou pelo estado do Paraná e fizemos música brasileira, tanto popular quanto erudita, e aí toquei baixo elétrico. Esses foram alguns trabalhos do que eu fiz. O que a Beatriz ouve de música no dia a dia? Gosto muito do pianista, o Fábio Torres. Eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho dele. Gosto muito também do violonista Chico Pinheiro. Ouço muito as músicas do Chico Pinheiro. Gosto da Fátima Guedes, que é uma compositora, violonista, cantora brasileira que desde a minha infância faz parte dessa minha relação de escuta musical. Curto muito a cantora Tatiana Parra, que também é uma cantora paulista. E um hobby, Bia? O que você faz para se divertir que não seja música? Olha, curto muito conhecer lugares novos. E esses lugares novos podem ser tanto as ruas do meu bairro, quanto os bairros da minha cidade, quanto outras cidades. Então gosto muito de viajar, de conhecer culturas, de conhecer pessoas que carregam essas culturas. Gosto muito de ir em exposições de arte, é uma forma artística que me sensibiliza muito, esse lugar da imagem traduzida e transformada em arte. Gosto de ler, tenho um gosto por leitura, por buscar tanto a leitura que é para distrair a mente, quanto aquela que tem um lugar do conhecimento. Pedalar, gosto de pedalar, porque afinal de contas precisamos fazer uma atividade física. Beatriz, comida. Todo mundo gosta de comer. Que tipo de comida você gosta de comer? E me diga se você cozinha também. Olha, o tipo de comida que eu gosto de comer é a comida gostosa. Não, mas eu curto muito a culinária que tem essa questão mais do sabor mais delicado. Não sou vegetariana, não sou vegana, mas gosto muito da culinária vegetariana, porque é uma culinária que ela dá um valor aos sabores, ao tempero, à suavidade. Então é um tipo de comida que de hoje em dia, assim, reverbera muito com o meu paladar. E se eu cozinho? Olha, cozinho! A gente precisa sobreviver, né?
Não, mas assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de explorar, tirando a sobrevivência na culinária, eu gosto de cozinhar e buscar, assim, me alimentar, me nutrir e sentir prazer com a comida. Se você quisesse dar um recado para as pessoas que estão esperando a gente retornar. Nesse momento que a gente está vivendo agora, não é um momento fácil para individualmente, para cada um de nós. Então, na medida do possível, na medida das condições que a gente tem de viver esse período da quarentena, que a gente olhe com carinho para nós mesmos, porque é um momento que eu vejo muito propício para a gente silenciar tudo que o mundo externo é de tão agitado. Agora a gente tem a oportunidade de silenciar parte desse mundo externo e voltarmos para nós mesmos. Então que a gente cuide da gente buscando a arte, a cultura, a música, o conhecimento por meio dos livros, cozinhar, e que essa arte nos alimente, nos estruture para que a gente aguente firme esse momento e se encontre depois, quando tudo isso acabar. Beatriz, muito obrigado pela entrevista, foi muito prazer falar com você e espero que nos encontremos logo nos palcos. Eu também agradeço esse momento. Ele traz um tanto de aconchego, de afeto, já que a gente está tão distante